Mirando mais longe, o desenvolvimento do método de decodificação de sonhos deve, em breve, permitir testar a hipótese de que o sonho extrapola o ponto de vista específico do sonhador. É completamente possível que não tenhamos um único sonho por vez, mas sim uma multidão de sonhos em paralelo a cada instante, habitados pelas diferentes representações autônomas que carregamos, as criaturas da mente que parecem ganhar vida própria quando sonhamos. Marvin Minsky propôs que a personalidade humana não é unitária, mas sim composta de uma sociedade de memes que habitam um espaço virtual criado pelo cérebro. O filósofo britânico Aldous Huxley concordou. Tal qual a girafa e o ornitorrinco, as criaturas que habitam essas regiões mais remotas da mente são extremamente improváveis. Ainda assim, elas existem, pois são fato observáveis que, como tais, não podem ser ignorados por qualquer pessoa que esteja tentando entender honestamente o mundo em que vive. As criaturas da mente, que às vezes nos impressionam como divindades e outras vezes nos desapontam como retratos falados ruins, são o que Jung chamou de imago, imagens mentais com graus variados de complexidade, representações individuais com distintos níveis de verossimilhança e independência. Jung deixou registrada em detalhes sua relação com uma figura onírica chamada Filemon, um pagão egípcio helenizado que lhe apareceu pela primeira vez num sonho em 1913 e que veio a ser um guru gnóstico para o jovem psiquiatra. Em suas palavras, Filemon e outras figuras de minhas fantasias deixaram claro a compreensão crucial de que existem coisas na psique que não produzo, mas que se produzem a si mesmas e têm vida própria. Filemon representava uma força que não era eu mesmo. Nas minhas fantasias tive conversas com ele e ele disse coisas que eu não tinha conscientemente pensado. Observei claramente que era ele que falava, não eu. Ele disse que eu tratava os pensamentos como se eu mesmo os tivesse gerado, mas na sua opinião, os pensamentos eram como animais na floresta, ou pessoas em uma sala, ou pássaros no ar, e acrescentou: se você vir pessoas em uma sala, você não pensaria que fez essas pessoas, ou que é responsável por elas. Foi ele quem me ensinou a objetividade psíquica, a realidade da psique. Fauna mental é uma descrição bastante apta para a miríade de objetos e relações sociais mapeadas em nossas mentes, com simulação de comportamentos alheios e surpreendente autonomia dos personagens que ecoam a fauna, muito mais hierárquica do passado recente, quando a palavra dos ancestrais era lei e o patriarcado não admitia contestações. Entre pessoas, entidades e divindades vivas ou mortas, trazemos na cabeça a impotência explosiva de imagens, emoções e associações, toda a legião heráldica de nosso passado, do misterioso Senhor das Feras, do Paleolítico Superior a Godzilla, de Aquiles a Muhammad Ali, de Enheduanna a Bárbara McClintock, de Inanna a Amy Winehouse, de nossos avós a nossos filhos, como nossos pais. É com os imagos, com todos e apenas com eles, que contracenamos nos sonhos, embora cada um seja apenas a fração filtrada e editada da totalidade daquela pessoa, ou personagem externamente existente. Não é apenas o ego que habita o córtex temporoparietal, é toda a nossa fauna interna. Durante a vigília, os circuitos do córtex pré-frontal fazem o controle inibitório que filtra todas as vozes dissonantes de nossa democracia mental, para gerar uma ação única. Mas durante o sono, o freio é perdido, as jaulas são abertas e todas as feras saem para passear. Segundo essa hipótese, a sensação de termos um sonho único vem da presença da autorrepresentação do sonhador num único sonho por vez. Assim,
como a presença de um ator em um cenário específico. Não impede que o estúdio possa rodar vários filmes simultaneamente. Parafraseando um ditado Lakota sobre memória, um sonho é como percorrer uma trilha à noite com uma tocha iluminada. A tocha só ilumina até certa distância e, além disso, é a escuridão. Lembro-me de sonhos em que os personagens não entravam ou saíam de cena simplesmente, mas em que cenários e elencos inteiros eram mudados de repente com um grande atropelo, como se o meu eu sonhador tivesse saído de seu próprio sonho e entrado noutro, um curto-circuito de narrativas feitas do mesmo material, pura reverberação elétrica de memórias, mas com a particularidade de que o segundo sonho parecia ter se iniciado e desenrolado na ausência do eu sonhador, como se já existisse antes do momento em que eu invadia o sonho ao lado. Para o mal ou para o bem, nunca houve tantas oportunidades para replicação de memes, que em alguns segundos podem alcançar milhões de pessoas em todo o planeta. Hoje, quando uma pessoa morre, é normal que inúmeras impressões dela sobrevivam em fotos, textos, sons, palavras e narrativas. Representações parciais que potencialmente persistirão através do tempo no vastíssimo inconsciente coletivo da nuvem digital e seus usuários. Estamos inventando a vida eterna, não apenas de pessoas de carne e osso, mas também de personagens. No bazar das representações digitais e cerebrais, a antiga deusa suméria Inanna quase desapareceu. Em algumas mentes, ela ainda vende orações e mendiga atenção nas portas dos templos da Babilônia. Talvez mesmo, num punhado de eruditos, a deusa brilhe, fulgurante, por onde passa, evocando suas manifestações renomeadas como Ishtar, Afrodite e Vênus. Mas na maioria das mentes, ela nem existe mais e são suas herdeiras que vicejam. Marilyn Monroe, Madonna, Anitta, e essas representações evidentemente interagem e competem com todos os outros memes, de Mickey Mouse a Pelé, de John a Paul, num acúmulo transcultural de relações cruzadas, que de tão inédito desafia a compreensão. Temos ainda diante de nós o desafio de construir os sonhos dos robôs. Já sabemos simular em computadores alguns mecanismos deflagrados durante o sono, mas ainda estamos longe de construir androides capazes de sonhar com carneiros elétricos. Título do livro que inspirou o filme Blade Runner, uma narrativa distópica em que a distinção entre homem e máquina já não é aparente. Existe a extraordinária promessa na combinação e maximização in silico da indução, imensos bancos de dados, dedução, cálculos velocíssimos e a abdução, simulações probabilísticas. Na corrida para desenvolver as inteligências artificiais com personalidade jurídica que governarão o planeta no primeiro século do novo milênio, é provável que já tenhamos sintetizado nossos novos deuses, mesmo sem nos darmos conta disso. Como nas crenças umbundos, as almas vão morar nas coisas. Quando os relógios da meia-noite prodigarem um tempo generoso, irei mais longe que os vogas avante de Ulisses, a região do sonho inacessível, a memória humana. Dessa região imersa, resgato restos que não consigo compreender. Ervas de singela botânica, animais um pouco diferentes, diálogos com os mortos, rostos que na verdade são máscaras, palavras de linguagens muito antigas, e às vezes um horror incomparável ao que nos pode conceder o dia. Serei todos ou ninguém, serei o outro, que sem saber eu sou o que fitou esse outro sonho, minha vigília, e a julga, resignado e sorridente. Jorge Luiz Borges. No que diz respeito ao prognóstico,
os sonhos geralmente estão em uma posição muito mais favorável do que a consciência. Jung. Onde está Deus, mesmo que não exista? Fernando Pessoa, Livro do Desassossego. As próximas décadas trarão uma compreensão integrada do que o sonho pode voltar ou vir a ser. Sofisticada, engrenagem psicobiológica capaz de promover adaptação comportamental contínua, recrutada na medida da necessidade, quando bem calibrado, poderoso computador de possibilidades, oráculo da soma de quase há casos que pode estimar para onde aponta a bússola do destino. Não o destino como futuro inescapável e determinado, mas o lugar ou estado para onde tudo flui. Destino é para onde sopra o vento, para onde flui o rio, por onde caminham desejos e circunstâncias. Nossa maravilhosa e multifacetada máquina cerebral de extração de probabilidades construída por genes e memes no transcorrer da evolução da espécie, se alimenta das preocupações e emoções conscientes, mas também da quase insaciável capacidade que temos de nos interessarmos pelo mundo. O sonho exprime o destino, mas não garante a chegada, como alguém que viaja com o rumo certo, mas pode parar antes, acelerar ou seguir rotas alternativas. Destino é para onde estamos indo, mas não necessariamente para onde vamos. Os sonhos bem sonhados vislumbram nosso destino através de simulações dos possíveis trajetos e desfechos. Sonhar é como tatear o quarto escuro, com uma nésga de luz, quando as paredes são o próprio futuro. Descendemos de povos sonhadores desde a aurora dos tempos. Se nas civilizações urbanas o sonho deixou de ser essencial ao funcionamento da sociedade, em muitas culturas autóctones, essa passagem jamais se deu. O sonho vive e ilumina ainda hoje a mente dos caçadores-coletores, representantes contemporâneos do modo de vida adotado por quase todos os nossos ancestrais. Compreender a perspectiva onírica desses povos é muito importante para esclarecer nossa trajetória até aqui e os desafios diante de nós. De modo geral, além do tempo e do espaço, esses povos reconhecem nos sonhos a capacidade de prever o futuro, seja de forma regularmente acessível ao sonhador comum, seja por meio de sonhos reveladores em momentos de vida especialmente significativos, ou ainda através de sonhos xamânicos estimulados por ritos de iniciação, cura ou orientação espiritual. Cultivam sonhos de grande potência e importância perene, capazes de inspirar, iniciar, aconselhar, ensinar e amadurecer pessoas. É através desses sonhos formativos que os jovens decidem percorrer os caminhos distintos que a vida adulta apresenta, como o do xamã ou do guerreiro caçador. Os primeiros relatos europeus sobre os povos do Novo Mundo deixaram registrada a relevância social do acontecimento onírico ameríndio. Hans Staden, soldado alemão do século XVI, que naufragou na costa brasileira e foi mantido em cativeiro pelos tupinambás, relatou que antes de partir para a guerra, os indígenas eram instados pelos pajés a perscrutar atentamente seus sonhos. Se tivessem visões da própria carne sendo moqueada, desistiam de combater e permaneciam na aldeia. Mas se tivessem visões do inimigo sendo assado, armavam-se, festejavam e guerreavam. Missionários jesuítas dos séculos 17 e 18 relatam que os iroqueses do nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá entendiam os sonhos como viagens enigmáticas para satisfazer os desejos da alma. A fim de dar consequência às revelações oníricas, o sonhador iroquês as narrava publicamente até que se chegasse a uma interpretação metafórica capaz de orientar a melhor ação a ser tomada. Paralelas
a teoria psicanalítica tais crenças equivalem ao sonho grande de Jung. Quase 300 anos depois, entre jívaros, Ajuar do Equador, documentou-se a crença nos sonhos como metáforas relativas ao futuro, fortemente determinadas por relações de predação. Os sonhos são classificados pelos Achuars em 3 tipos básicos. Sonhos de bom agouro, para a caça, são imagéticos e silenciosos, devendo ser interpretados sigilosamente para não afugentar as presas. Tal interpretação deve observar homologias e inversões, de modo que uma pescaria onírica, por exemplo, pode ser interpretada como uma boa oportunidade para caçar aves. O sonho de bom agouro é condição necessária, mas não suficiente para a caçada. Não garante o sucesso, porém sugere ao sonhador como agir para alcançá-lo. O segundo tipo compreende os sonhos de mau agouro para o sonhador ou seus parentes. São também imagéticos e silenciosos, mas muito assustadores, por apresentarem pessoas inimigas na forma de animais. O terceiro tipo é o sonho verdadeiro com ancestrais e espíritos, caracterizado pela ocorrência de mensagens verbais. Nesses sonhos, é possível invocar espíritos específicos para realizar tarefas adequadas às suas características. Para induzir essa demiurgia de criaturas da mente, os sonhos são propiciados por diversas abstinências e pela ingestão de tabaco e plantas psicodélicas. Os jívaros, aguarunas do Peru, utilizam a mesma palavra para referir-se ao sonho e ao transe induzido pela ayahuasca. Acreditam que, sob o efeito dela, é possível contemplar eventos em curso ainda não consumados, mas com distintas probabilidades de ocorrer. O sonho não é, portanto, um presságio de futuro inexorável para os aguarunas, mas uma oportunidade de moldar o futuro magicamente, pela intenção e, sobretudo, pela ação onírica. Entre os Piraãs, indígenas do Amazonas, sonha-se para capturar canções, guerrear ou fazer alianças com os espíritos. Nas palavras do antropólogo brasileiro Marco Antônio Gonçalves, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se o sonho pode produzir um acontecimento, o acontecimento pode produzir um sonho. Ou seja, o que acontece no sonho irá acontecer no mundo como repetição, e o que se passou no estado de vigília acontece no sonho como representação. Entre os Wajás do Alto Xingu, considera-se o sonho como fenômeno semelhante ao transe, ao adoecimento, aos rituais e aos mitos. Nesses estados, a alma realiza uma viagem e consegue entrar em contato com seres extra-humanos, arcanos e monstruosos, bem próximos dos animais. Da difícil negociação com esses seres, pode vir o conhecimento útil, como o magnífico repertório Wajá de desenhos geométricos recebidos em sonhos. Entre os Parintintins, do rio Madeira, no sudeste do Amazonas, os sonhos são narrados pela manhã, com vistas a prever o futuro. Assim como no caso dos mitos, formas gramaticais específicas são empregadas para relatar as experiências oníricas. Já entre os calápalos, não parece existir uma palavra específica para designar o sonho, que é interpretado como expressão dos desejos de quem sonha, de suas metas e possibilidades futuras. Os calápalos desconfiam da elaboração verbal do sonho, mas acreditam na veracidade da imagem onírica. Por essa razão, grande esforço é despendido na busca das melhores palavras para relatar as ações oníricas. Entre os Merranacus, do Alto Xingu, os sonhos também são objeto de narrativa e interpretação cotidiana, logo ao despertar. Enquanto os sonhadores ainda se encontram na rede e podem relatar aos vizinhos mais próximos as viagens empreendidas à noite pela alma ou sombra do olho.
Os sonhos podem ter relevância direta para o futuro, mas não podem determiná-lo, embora forneçam pistas sobre como proceder para obter efeitos desejados. Os meinakos também valorizam as interpretações metafóricas dos sonhos. Sonhar com formigas voadoras, por exemplo, pode ser interpretado como morte de parentes, pois tais formigas têm vida curta. Cerca de 300 quilômetros a sudeste do Xingu, entre os Chavantes, que a despeito da pequena separação geográfica são linguisticamente muito distantes do Meinakus, os sonhos desempenham um papel ainda mais central na vida social do grupo. A história de como os Chavantes usaram os seus sonhos para sobreviver ao atrito com os brancos e ser hoje um dos mais numerosos povos indígenas sul-americanos, com mais de 18 mil indivíduos, justifica a apresentação detalhada de seu caso. Na cultura Chavante, o sonho não é privilégio de pajés e xamãs, pois todos podem ter visões oníricas divinatórias com 3 funções principais. A primeira é relacionada à caça, à guerra e à doença. A segunda diz respeito ao sonho como exploração de outros povos. A terceira consiste na revelação de cantos, lamentos, danças e rituais destinados a ser cultivados por toda a comunidade. As revelações oníricas não são eventos passivos para os chavantes, ao contrário, é preciso muita concentração para trazê-las à vigília. Sonhos mágicos são aguardados e ritualmente propiciados com grande emoção. Você tem sempre que colocar atenção nas coisas que você quer sonhar. Você tem que concentrar na música ou alguma festa. Você não pode dormir despreparado. Não pode ficar só na espera. Você tem que ter uma esperança, de tanto se esforçar. Os espíritos e algumas pessoas que conviveram antigamente, antes do contato da aldeia, vão ver que você é esforçado. E mais tarde você vai sonhar com uma música bonita, ou você vai receber alguma música para alguma festa. A prática onírica é necessária ao bom funcionamento da sociedade chavante. Com o sono, eu sonho, durmo e sonho. Os outros vão cantando, eu sonho para tornar felizes os outros que cantarão meu sonho. Segundo o escritor indígena Cacauerá Jecupé, dos antigos povos Tapuia, os que mais preservaram a tradição do sonho foram os Chavante. O sonho é o momento sagrado em que o espírito está livre e em que ele realiza várias tarefas. Purifica o corpo físico, sua morada, viaja até a morada ancestral, muitas vezes voa pela aldeia e algumas vezes, através do espírito do tempo, vai até as margens do futuro. Uma aldeia chavante é semicircular. No centro fica o pátio das atividades, cerimônias, festas, roda do conselho e roda do sonho. Foi no pátio que se narrou, a partir do sonho, o início da história do amansamento do branco. Os chavantes estão entre os povos mais antigos a ocupar a América do Sul. Desde tempos imemoriais habitam o planalto central do território brasileiro, onde hoje se localiza o estado de Goiás, senhores altivos de uma terra povoada por onças, tatus, antas, tamanduás, tucanos, papagaios e araras. Entretanto, a partir de meados do século XVII, bandeirantes em busca de ouro e escravos começaram a invadir seu território na margem direita do curso d'água, cujo nome resume a natureza do contato, Rio das Mortes. Foram 100 anos de conflitos sangrentos com garimpeiros e tropas militares que buscavam amansar os chavantes pela submissão à força. E então, algo surpreendente aconteceu, os indomáveis chavantes desapareceram. Terão debatido essa mudança radical de estratégia numa roda de sonho? Não há registro histórico da decisão. O fato é que, entre 1844 e 1862, o grupo partiu rumo ao oeste
cruzando para a margem ocidental do rio Araguaia e migrando em direção à Serra do Roncador, no atual estado do Mato Grosso. Uma expedição de busca chegou a ser enviada para localizá-los, mas em vão. Desapareceram no vasto cerrado do Planalto Central, tornando-se invisíveis em suas veredas e chapadões. Na sua longa diáspora, de atrito cultural e êxito para regiões cada vez mais remotas, os chavantes foram bem-sucedidos em isolar-se, seja pela distância, por sua agressividade ou pelas magias obtidas em sonhos, às quais atribuíam sua invisibilidade. Os chavantes conseguiram passar o século seguinte sem ser perturbados pelos brancos. Entretanto, com o passar do tempo, a fronteira entre os dois mundos novamente avançou. Nos anos 1930, conflitos violentos voltaram a acontecer, mas agora havia bem menos espaço para fugir. Em 1938, o ditador Getúlio Vargas lançou a Marcha para o Oeste, uma campanha oficial do governo para ocupar o Brasil Central, em busca de representações pátrias. De pureza racial, Vargas elegeu certos povos indígenas como símbolos do vigor nacional. O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, tantas vezes conivente com a invasão das terras indígenas e com a exploração ou genocídio de seus povos, experimentou nos últimos anos da ditadura Vargas um retorno transitório aos românticos dias de seu fundador, o Marechal Cândido Rondon, 1865 a 1958, que espalhara linhas de telégrafo pelos sertões brasileiros sem recorrer à violência contra os índios. Vargas visitou os Carajás na Ilha do Bananal para gravar imagens de propaganda, sobrevoou o território chavante e ordenou expedições de contato. O encontro inicialmente não foi fácil. No final de 1941, o engenheiro Genésio Pimentel Barbosa liderava uma equipe composta por funcionários do SPI e intérpretes gerentes para criar um posto de atração próximo aos chavantes, na margem direita do Rio das Mortes. Embora as ofertas iniciais de presentes tivessem sido aceitas no dia 6 de novembro, os chavantes mataram Pimentel Barbosa e vários membros de sua equipe a golpes de borduna. Felizmente, naquele momento o SPI decidiu não utilizar a violência. Gravado na entrada do cemitério da vila, que hoje existe, no local do ataque, um lema anunciava outra atitude: morrer se preciso for, matar nunca. Em 1943, o governo brasileiro criou uma missão oficial para mapear as áreas ocupadas pelos chavantes e outros grupos indígenas, a célebre Expedição Roncador-Xingu. Em 1946, o sertanista Francisco Meireles liderou uma expedição a cavalo através dos campos e alagados, transpondo o cerrado cheio de buritizais, até chegar bem perto da Serra do Roncador. Esperaram um dia e uma noite, fizeram sinais de fogo e foguete, mas ninguém apareceu. Deixaram presentes e regressaram ao Rio das Mortes. E então, alguns dias depois, os objetos ofertados foram aceitos. Mais uma vez, a estratégia dos chavantes havia mudado. Eles agora buscavam um intercâmbio pacífico com os brancos. Após estremecimentos seguidos de flechadas e contatos furtivos nas barrancas do Rio das Mortes, os chavantes baixaram suas borduras e em troca receberam fações, machados, anzóis, utensílios domésticos de aço, armas de fogo, munição, roupas, espelhos e remédios. O personagem indígena fundamental para legitimar o projeto de amansamento mútuo foi o cacique Apoena, aquele que enxerga longe. Segundo a tradição chavante, Apoena teria executado uma estratégia prevista em sonhos por seu avô,
relacionada ao início de um novo ciclo no mundo espiritual. A violência e a fuga já não eram soluções viáveis, era preciso fazer algo novo. Em 1949, Meirelles foi finalmente recebido por Apoena em sua aldeia. O intercâmbio fortaleceu o chefe indígena nas lutas internas dos Chavantes e definiu um novo modelo de contato centrado na integração controlada à economia dos brancos, capaz de mesclar o consumo de suprimentos providos pelo governo com a manutenção do estilo de vida seminomádico. Entretanto, apesar dos esforços diplomáticos de Apoena, as terras Chavantes demoraram para ser demarcadas. A criação do Parque do Xingu, ao norte das terras Chavantes, fruto do esforço dos sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas, parecia aos militares e empresários das metrópoles brasileiras concessão mais do que suficiente. Espremidos pela crescente pressão fundiária, desafiando colonos e políticos, os Chavantes só começaram a ter suas terras oficializadas e, mesmo assim, reduzidas em seus limites no final dos anos 1960. O contato crescente com os brancos em plena explosão populacional induziu os Chavantes a deixar suas aldeias rumo às cidades ou missões religiosas. Invasões e sobrevoos rasantes de aviões se tornaram comuns. Doenças e fome se espalharam e a população chavante começou a diminuir. Havia risco real de desagregação da etnia. Foi então que Apoena demonstrou uma vez mais sua visão de longo alcance. Em estratégia de amansamento inspirada em sonho e acordada com a comunidade, Apoena enviou 8 de seus netos para viver em Ribeirão Preto, com famílias brancas ligadas a um dos raros fazendeiros amigos nas vizinhanças. O objetivo era incorporar as práticas da cultura branca, mas também impregná-la com a cultura chavante. Para complementar a estratégia, ao mesmo tempo que enfiava aprendizes e embaixadores ao Ministério Mundo Exterior, os Chavantes fecharam as fronteiras de suas aldeias, a fim de estancar o processo de aculturação. Era 1973, auge da ditadura militar, mas deu certo. O fechamento das fronteiras deu tempo para que os netos de Apoena pudessem crescer como verdadeiros membros das famílias que os adotaram, criando vínculos de solidariedade que protegem os Chavantes desde então. Apoena morreu em 1978, sustentando altivo o sonho utópico da pacificação. Será que Apoena sonhou mesmo tudo isso? Não existe documentação antropológica que possa responder a essa pergunta, e talvez isso nem tenha importância. Mais do que saber se foi ou não em sonho que Apoena visualizou suas ações políticas, é fundamental compreender que o relato que as embasou foi narrado e renarrado como sonho até se espalhar por toda a comunidade chavante e muito além. Como agora, neste exato instante, enquanto você lê. Através da reiteração da narrativa, o desejo individual se transformou em desejo coletivo. Hoje os netos de Apoena desempenham um papel essencial na relação dos Chavantes com o mundo exterior, filtrando informações, defendendo seus direitos e preservando sua identidade cultural. As novas lideranças têm formação universitária e registram em vídeo e áudio as tradições de seu povo, criando documentos aos quais velhos e jovens assistem mesmerizados, replicando a própria cultura com a tecnologia dos brancos. Filmadas em câmeras digitais portáteis, as aldeias agora são centros difusores da cultura chavante por todo o planeta. O importante ritual Aya Hini, realizado a cada 15 anos e até recentemente secreto, foi filmado em detalhes pelo cineasta chavante Divino Tsere Wau.
Nesse ritual, os meninos buscam um desmaio através de danças, rituais, conflitos encenados e extenuantes provas físicas, que incluem correrias, privação de água e olhos fixos no sol. Quando finalmente desmaiam e entram em transe, recebem visões e são iniciados na vida adulta, segundo a orientação de seus ancestrais. O filme narra como adquirem poderes de cura, canto e interpretação onírica. O sonho é muito importante para a vida do homem chavante. Através do sofrimento e do desmaio durante a celebração, ele pode ver o que vai acontecer no futuro. Quando ele conta o que sonhou, acontece mesmo. Ele também pode encontrar os mortos através do sonho. Por isso, é importante sofrer e desmaiar muito durante a celebração do Wayahini. Quem sofre mais, sonha mais e tem mais poder. Os sonhos continuam sendo essenciais na política de relações exteriores dos chavantes. Quando são convocados a Brasília para discutir questões de demarcação de terras, os anciãos se reúnem para debatê-las e depois buscam sonhar com seus ancestrais e entidades criadoras para pedir aconselhamento. Por vezes, são transportados até a capital para vivenciar em sonho as reuniões propostas. Quando o resultado não é bom, ou quando não sentem confiança nos negociadores brancos, nem se dão ao trabalho de fazer a viagem no mundo real. A utilização dos sonhos para orientação política diante de inimigos poderosos também marcou a história dos mapuches da Patagônia chilena e argentina. Desde a invasão espanhola, no século XVI, passando pelas independências nacionais até o presente, os mapuches resistiram à expropriação de seu território com guerras, rebeliões e lutas messiânicas. Ao longo desse processo, foi intenso o conflito entre o individualismo dos colonos europeus, capazes de um pragmatismo brutal, e o coletivismo mapuche, baseado em igualitarismo, socialização comunitária, reciprocidade e cordialidade. A tomada de terras indígenas foi e continua sendo a tônica do conflito. Até o início do século XX, em ambos os lados da Cordilheira Austral, ainda se pagava bom dinheiro por uma cabeça de índio. Diante de tamanho pesadelo, não é surpreendente que a resistência mapuche tenha passado diretamente pelo trabalho onírico. Para esse povo, o sonho, Peuma, é uma viagem que a alma realiza enquanto dorme, concepção pan-ameríndia, encontrada na maior parte das etnografias do continente. Tradicionalmente, os mapuches discerniam entre sonhadores responsáveis pela recepção de mensagens dos espíritos e intérpretes de sonhos, peumafis. Tipicamente mulheres longamente preparadas para decifrar relatos oníricos. Entre os anos 1910 e 1930, o líder mapuche, Manuel Aburto Panguilef, um grande sonhador profético de seu povo, liderou um movimento de independência com forte orientação onírica. Panguilef, que significa puma veloz, organizou vários congressos nos quais os mapuches podiam cantar, bailar, rezar, relatar sonhos e discutir política em sua própria língua. Em 1921 foi criada a Federação Araucana, que Panguilef presidiu até sua dissolução nos anos 1940. Apesar do sincretismo das crenças indígenas com o cristianismo, a federação pregava o afastamento dos costumes dos brancos e a aderência às tradições mapuches, bem como o uso da sua língua, o mapundungum, no lugar do idioma espanhol. Em 1931, Panguilef propôs a criação de uma república autônoma mapuche, mas posteriormente sua liderança messiânica perdeu força e deu lugar a diversos outros movimentos de resistência, quase todos violentamente reprimidos. Às vésperas do golpe militar brutal que derrubou o presidente chileno Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973, o líder mapuche, Martín Painemal,
teve um sonho premonitório. Sonhei. Vi naquele momento milhões de pássaros que estavam em guerra. Os pássaros rasgavam-se entre si. Era incontrolável. Milhares e milhares de pássaros se destruíam, como numa guerra. Os pássaros eram despedaçados para derrubar a Yendi. Eu sonhei antes que acontecesse. Continuei pensando e descobri que era isso. Era um aviso. Alertado para o desastre iminente, Pai Neymal tomou diversas precauções para escapar à perseguição das forças golpistas. Escondeu-se e sobreviveu.